Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vamos chegando tranquilamente. Boa noite, o irmão Décio. Boa noite a todos. O pessoal está chegando. Com muita alegria estou aqui de novo para fazer um estudo juntos. Boa noite, Manu. Tá me ouvindo direitinho, Manu? Me dá uma dica aí se o som tá bom. Boa noite, Outília. O som tá bom, Manu? Me dá um ok aí no chat. Eu tô aprendendo aqui, pessoal, pegando o ritmo das lives. E como diz a nossa irmã Renata, vamos curtir, dar os coraçõezinhos para o vídeo ser encaminhado para mais pessoas. Boa noite, irmão Décio. Boa noite a nossa irmã Elza. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, Marcos. Obrigado pelo feedback do áudio. Boa noite, pessoal que está chegando aos poucos. Gratidão a todos por estar aqui. Eu sou a Flávia, para quem não me conhece. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Regina. Boa noite, pessoal. Com muito carinho, estou aqui na noite de hoje para a gente fazer reflexão do Evangelho. Sempre é importante para todos nós. Eu vou começando aqui passando os recadinhos que todos já sabem, mas é sempre bom reforçar. Quem ainda não pegou a aguinha, se puder pegar, já deixando reservado. Se tiver alguém na família, em casa, que necessita de uma água porque está mais adoentado, está precisando de uma vibração, pode colocar aqui no chat do Facebook, ou se não se sentir à vontade de escrever o nome, pode deixar anotado do lado, num caderno, num papel, e nas vibrações mentalizar a pessoa, ou quando for presencial na Casa do Caminho, colocar o nome na caixinha de orações, de vibrações que a gente tem lá, presencial, que é sempre importante. A gente coloca o nome da pessoa e a intenção, né? Paz, saúde, restabelecimento, fé. Se já está desencarnado, coloca na frente desencarnado e a intenção, paz, aceitação da nova condição, né? É sempre importante, as orações auxiliam todos nós, né? Sempre importante. Sobre os atendimentos, que é bom a gente lembrar presencial, a gente tem as lives, né? Que são feitas esse horário, às terças e quintas e domingos, e nós também temos os atendimentos presenciais na Casa do Caminho, no Campo Limpo. Tem de terça e quinta à noite, às 8 horas. Sexta à tarde, a partir da 1h30, o pessoal já está chegando. Tem sábado de manhã, que é o atendimento das crianças, a partir das 8h30. E tem o atendimento aos domingos, em 2 horários, às 9h e às 10h30. Como o nosso espaço é menor, presencial, então a gente ainda pede para que o pessoal agende através do WhatsApp da Casa do Caminho. Né? Tem aqui na página do Facebook o telefone de contato. Então, quem for presencial, a gente pede a gentileza de agendar para a gente conseguir ter um controle, né, da quantidade de pessoas. A gente pede que também use a máscara, porque o espaço é pequeno.
e a gente se protege ainda do Covid, que a gente precisa, né, tomar cuidado. E também a casa recebe as doações para cestas básicas, que a gente consegue, com a ajuda de todos que frequentam, né, auxiliar aqueles que buscam a Casa do Caminho com esse auxílio físico, material, né? Então, quem puder doar um alimento que tiver aí em condições, que estiver indo presencial, porque qualquer alimento, um sal, um macarrão que for adicional que a gente puder levar, contribui para complementar uma cesta. Se eu não me engano, tem uma média de 50 famílias que a Casa do Caminho auxilia com a cesta básica. Então, toda ajuda é bem-vinda. E tem o nosso bazar, né? O nosso bazar que é aberto durante a semana a partir da 1h30 com a nossa irmandez, que está lá firme e forte. Então, quem puder passar lá para conhecer o bazar, também nos auxilia bastante, porque são com esses recursos que a gente consegue, a Casa do Caminho consegue pagar suas continhas, né? Se manter também. E aqui no Facebook contamos com as curtidas, os compartilhamentos aí do Evangelho, porque auxilia a todos nós. Não é assim? Olha, se eu esqueci algum recadinho, pode nos procurar no WhatsApp da casa ou presencial, tudo bem? Que são muitos recadinhos, mas eu acho que eu passei os principais. E qualquer dúvida, a gente, se não souber responder, vai procurar para poder responder, tá bom, pessoal? Então, nesse momento, vamos nos tranquilizando. Vamos, por alguns minutos, aí deixar as preocupações um pouquinho de lado para a gente ir sintonizando com Jesus, com a equipe espiritual, para a gente começar aqui a nossa preparação para a reflexão do Evangelho da noite de hoje. E assim, quem se sentir tranquilo pode fechar os olhos, quem não pode ficar com os olhos abertos, o que importa é o coração, é o pensamento. E nesse momento vamos elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e amigo, aos mentores, aos nossos amigos espirituais que desde cedo já estão preparando os nossos tratamentos em particular com muito amor e com muito carinho. Então que a gente abra o nosso coração em confiança e fé. E vamos rogar nesse momento a presença de Jesus que nos auxilie na reflexão, no entendimento, que possamos ser merecedores daquilo que estamos buscando. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós vamos, nesse momento, dar continuidade no estudo de mais uma lição do livro Vinha de Luz, que faz parte da coletânea Fonte Viva, que são alguns livros do Chico, nosso saudoso Chico, que foram ditados pelo Emmanuel, seu mentor. E é um livro maravilhoso, os amigos espirituais eu tenho comentado, porque a gente tem recebido essas orientações, né? Os amigos espirituais têm pedido para a gente buscar, sempre que possível, colocar leituras edificantes no nosso dia a dia, o Evangelho, que a gente sempre lembrado de fazer o Evangelho no lar, de ler o Evangelho e de colocar leituras edificantes no nosso dia a dia, para nos ajudar a manter os pensamentos positivos, trazer aquilo que traz esperança ao nosso coração. Esse livro é maravilhoso. A lição de hoje é a 34, então quem tiver o livrinho depois quiser dar uma lida é importante, ou procurar ela na internet, lição 34, que também leva direto para o texto. Mas é sempre importante a gente procurar uma leitura. É muito corrido o nosso dia a dia, não é? Se a gente não tem tempo ou tem dificuldade com a leitura, hoje a gente tem vários recursos, a gente tem muitos livros do próprio Chico em audiobook no YouTube, então a gente pode também ter esse recurso de ouvir o livro, que é maravilhoso, né? Então aí cada um busca o jeito que é melhor, que funciona, mas que a gente procure um meio de trazer a leitura edificante, uma leitura positiva para o nosso dia a dia. E essa coletânea, é importante a gente lembrar também que Emmanuel traz trechos do Novo Testamento, textinhos do Evangelho para nos fortificar. Ele até coloca aqui atrás, tem um resuminho, que o Evangelho é um socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida.
Então eu gosto até de repetir para mim, porque nos momentos de dificuldade o Evangelho é que nos dá força, que nos traz ao coração esperança. Então realmente o Emmanuel traz o Evangelho como esse socorro nas nossas dificuldades. E qual que é o trecho que hoje ele traz para mim e para você? É um trecho maravilhoso que diz o seguinte: e logo viu e foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Essa passagem está em Lucas, capítulo 18, versículo 43. E qual que é o trecho que Emmanuel tirou essa pequena orientação? Se a gente for lá no Evangelho de Lucas, a gente vai lembrar, Maria de nós, que esse trechinho que Emmanuel trouxe, ele é da parte lá da cura, uma das curas de Jesus, que é a cura do cego Bartimeu de Jericó. Então esse trecho que Emmanuel trouxe para mim e para você hoje foi tirado dessa cura de Jesus maravilhosa. Jesus, a gente vai no Novo Testamento, tem muitas curas que Jesus fez e que nos dá tanto entendimento, tanto força, tanto exemplo para todos nós nos dias atuais, não é assim? E é importante a gente lembrar essa história, né? Emmanuel está focando aqui nessa parte final desse trecho da cura, né? Que depois que ele foi curado, ele está seguindo e glorificando a Deus. Então, se a gente lembrar do cego Bartimeu, a gente vai lembrar que ele, no Evangelho, conta que Jesus estava se aproximando de Jericó. E Bartimeu não é o nome dele, né? Mas ele foi chamado assim porque ele era filho de Timeu, salvo engano. Então, é conhecido com esse nome porque a passagem dessa cura de Jesus tem em Lucas e tem em Marcos. E Marcos tem lá o nome fazendo a referência do cego Bartimeu. Então Jesus estava se aproximando de Jericó e o Bartimeu percebeu a movimentação na cidade, né? Porque ele estava ali a caminho de Jericó. E ele percebeu a movimentação e perguntou para as pessoas: o que está acontecendo, né? Por que essa movimentação? E aqui no Evangelho fala que as pessoas falaram, né? Anunciaram que era Jesus, o Nazareno, que estava passando por Jericó. Então, nesse momento, Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas repreenderam Bartimeu, falando para que ele se calasse. E ele gritava cada vez mais por Jesus. Até que Jesus parou e mandou que trouxessem ele, né? E Jesus perguntou para Bartimeu: o que queres que eu faça? Essa cura me toca muito porque Jesus, na sua infinita bondade, ele sabia o que Bartimeu precisava, né? Mas ele perguntou: o que queres que eu faça? E ele respondeu, né? Que eu possa ver de novo. E Jesus lhe disse: então veja, a sua fé te salvou. E aí vem esse item 43 aqui, que está no livro do Vinha de Luz, né? Imediatamente ele passou a ver de novo e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Então, essa passagem da cura do cego Bartimeu em Jericó tem muito ensinamento para todos nós, se a gente for trazer para os dias atuais. Primeiro, da gente pesquisando, a gente encontra que Jesus estava indo para Jericó, né? Por passagem por Jericó. E Jericó, na época de Jesus, quando a gente vai fazer uma pesquisa, era uma cidade como se fosse mais comercial, que tinha, vamos fazer uma analogia aos bancos, era uma cidade mais onde tinha os comércios, vamos dizer assim, da época. Então, tem muitos estudos que fazem uma analogia, como Jerusalém seria ligado à parte espiritual e Jericó mais à parte material. Então, quando Jesus está passando por Jericó e lá está Bartimeu, né, em sofrimento, buscando ali o auxílio e percebe a passagem de Jesus e recorre a Jesus a cura, então traz para a gente a reflexão, uma delas, né, que Bartimeu está procurando vencer as suas dificuldades, né? Aqui a cegueira física está no Evangelho, mas a gente pode
trazer para os dias atuais como outras dificuldades, né? Como o próprio Bartimeu está ali naquele caminho buscando a Jesus da sua mudança interior. Então, essa passagem das curas de Jesus, eu sempre lembro dela porque Bartimeu procurou a Jesus. Ele percebeu com os outros sentidos, ele não tinha visão física, mas por outros sentidos ele percebeu que algo estava acontecendo e foi até Jesus. Então, Emmanuel traz essa passagem também para dizer para a gente que é importante que a gente busque, na minha interpretação. E fazendo uma analogia com os dias atuais, quando a gente vai até a casa espírita, a gente está indo fazendo esse movimento, né? A maioria de nós vai até a casa espírita pelo amor, aliás, pela dor e não pelo amor como deveria ser. Algumas pessoas que vão pelo amor, graças a Deus, né? Mas a maioria de nós vai através de respostas, através de uma dor, a gente está fazendo esse movimento. E a doutrina espírita, ela nos esclarece, independente da religião, né? Ela traz um consolo, seja presencial ou nas lives, a gente tem um consolo, um entendimento. Mas ela também traz o entendimento para que a gente olhe para a gente, né? Para que a gente tente refletir sobre aquele sofrimento que a gente está passando. O que ele tem de aprendizado? E Bartimeu vai até Jesus. Então, nesse momento, a gente pode interpretar sim que Jesus está falando para mim, para vocês, o que queres que eu faça? Então, que a gente no nosso coração diga para Jesus aquilo que nesse momento, vamos mentalizando, aquilo que nesse momento nós estamos necessitando, né? Eu não sei a dor de cada um, às vezes não é com a pessoa, mas é com o familiar que está doente, está passando por uma aflição, está com medo de um resultado de um exame ou de qualquer outra dificuldade, né? Que nós estamos passando por tantas tribulações, né, nesse momento. O planeta está passando de provas e expiações para regeneração, então tem toda uma mudança espiritual, mas é importante que a gente guarde no coração a fé, a esperança, e se ela estiver fraca, né, que a gente recorra a Jesus, com esperança sempre do melhor. E a doutrina espírita traz isso também, né, a fé no futuro. Traz para a gente que tudo passa, que tudo tem um porquê. Isso consola, né? Que nada acontece por acaso, que os nossos desafetos do passado hoje estão nas nossas famílias, com outros nomes, mas também temos aqueles que nós somos simpáticos e temos afinidades também na família. Então, nós temos aqueles que nós amamos e que temos desafios de aprendizado com os nomes bonitos que a gente ouve, né? O pai e a mãe, né? Os irmãos, aquele parente que tem um difícil convívio. Então, nós não estamos reunidos na família, nos amigos, nos nossos círculos sem um motivo, né? Então, o círculo sanguíneo, o círculo da convivência, para cada um de nós traz um aprendizado, né? E Bartimeu foi nesse encontro de Jesus pedindo a cura, né? E Jesus fala para Bartimeu que a tua fé te salvou. Que é isso que a gente está refletindo, e a doutrina espírita também fala para a gente, né? Que a gente pode, através das nossas escolhas, fazer o nosso caminho da reforma íntima, a gente perceber aqueles pensamentos que são mais repetitivos, negativos, que nos atrapalha a nossa concentração, que a gente lembre de orar e vigiar de Jesus, e que muitas vezes são dificuldades que trazemos no nosso íntimo de outras encarnações, né? Então, às vezes, não é só dessa encarnação atual. Então, isso é um alerta para que a gente reforce dentro de nós a oração, a vigilância, a gente lembre que nossos amigos espirituais sempre nos orientam para que a gente faça o evangelho no lar, que o evangelho no lar é a nossa proteção da casa. No começo é difícil, até acertar o dia, até acertar o horário, mas se a gente não desiste, a gente vai conseguindo achar um dia, um horário para que se encaixe o evangelho no lar, né? Para que a gente consiga receber esse auxílio da espiritualidade de Jesus. E claro que Jesus veio para todos nós, mas aqueles que estão intimamente procurando essa resposta, né? Procurando aquilo que está, resolver aquilo que está complicado, aquilo que está doendo, Jesus
está de braços abertos, né? Ele falou, se a gente for procurar, né, que ele veio para aqueles que são doentes. Os sãos não precisam de médico, não é assim que Jesus falava? Então, todos nós, na atualidade, temos sim essa necessidade de buscar a Jesus, de curar as nossas feridas, de fortalecer o que é bom. E a doutrina espírita traz esse esclarecimento. E Emmanuel também traz um alerta, né, para que a gente tenha prudência e vigilância. E nessa lição, a lição 34, traz o título Não Basta Ver. Né? Então, como Bartimeu, ele foi curado, ele restabeleceu a visão, mas ele precisa seguir um caminho de transformação. Então a gente precisa lembrar de outras palavras de Jesus, das curas que eram feitas, né? Que ele lembrava, olha, a tua fé te curou, mas vai e não peques mais, porque senão pode acontecer coisa pior. Não é assim que Jesus alertava? Trazendo para os dias de hoje, é o que nós estamos buscando, a nossa transformação. Se nós estamos ali com algum desconforto, com algum sofrimento, foi algo que nós trazemos, às vezes de outras encarnações ou dessa mesma, que a gente, com as nossas condutas, com os nossos pensamentos, a gente foi ali construindo. Então, a gente recebe o alívio, o entendimento, então que a gente consiga, com a ajuda da espiritualidade, entender o que precisa mudar para que a gente tenha forças para mudar, para que aquele sofrimento não volte. Não é assim? E isso é muito importante, né? Que a espiritualidade fala que nós não estamos sozinhos. Que Deus e Jesus respeitam o nosso livre-arbítrio e se a gente está buscando auxílio, nós vamos ser auxiliados. E isso é muito importante, né? Que a gente não esqueça. E que nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, que a gente reforce as nossas orações, a nossa vigilância, para que a gente consiga entender qual é o caminho, que as respostas venham. E Emmanuel também coloca que aqui às vezes a gente quer uma resposta imediata e às vezes demora um pouco mais, então que a gente também tenha essa compreensão, né? Que a cura, o livramento ou a melhora, ela vem de acordo com a nossa necessidade, né, de aprendizado, com o nosso merecimento, são vários fatores, né? Então, cada um de nós recebe a cura, o livramento, de acordo com o momento que é propício, com o nosso merecimento. Então, que a gente vá nesse caminho, né, que a gente vá nesse caminho do merecimento, rogando a espiritualidade amiga, Jesus, o entendimento necessário, né? A paciência, a aceitação das coisas que a gente não pode mudar e a força de vontade para mudar aquelas que são necessárias. E a sabedoria para distinguir uma da outra, né? E isso vai também no encontro do nosso próprio conhecimento, que a doutrina espírita também nos fala com o nome de reforma íntima, de autoiluminação, porque à medida que a gente vai percebendo o que a gente pode mudando os pensamentos, as ações, a gente vai se ajudando, né? E a reforma íntima, os nossos amigos espirituais também nos alertam que ela não precisa ser algo pesado, um fardo, que a gente encare os nossos erros, as nossas falhas como uma oportunidade de aprendizado, né? Que a gente não torne aquele erro que nós cometemos como culpa, né? E se a gente errou 10 vezes, que a gente procure levantar 10 vezes, que a gente procure se fortalecer para seguir em frente. Como o nosso próprio irmão Chico fala em muitos livros, em muitos áudios que a gente ouve, né, em vídeos que a gente vê, a gente não consegue voltar para fazer um novo começo. Mas a gente pode hoje fazer novas escolhas para que a gente tenha um amanhã diferente. Então que a gente comece hoje, né, com a nossa escolha de pensar positivo, apesar das dificuldades, que a gente coloque as nossas orações. Se tiver oportunidade, que a gente vá presencial tomar um passe, que auxilia bastante, mas o mais importante é a gente quebrantar o nosso coração a Jesus, que a gente faça como Bartimeu, recorra a Jesus, chame a Jesus. E como o próprio Bartimeu passou por dificuldades aqui, que as pessoas falaram para ele, olha, é melhor você se calar, né? É melhor você desistir, que muitas vezes a dificuldade faz isso com a gente. A gente está naquele caminho de buscar Jesus, de buscar as nossas mudanças, e as dificuldades nos desanimam,
Às vezes, quem está próximo da gente, sem querer, por maldade, acaba nos desanimando. E aí que recorre a gente ir por esse caminho como Bartimeu, que a gente não se deixe vencer pelas dificuldades, não se deixe vencer pelo desânimo. É difícil, sabemos, porque tem dias que o coração ali está mais oprimido pelas dificuldades, pelo sofrimento, mas é aí que a gente precisa redobrar, na minha visão, né, a nossa busca a Jesus, a nossa busca à espiritualidade amiga. Então, naquele dia que a gente está percebendo que os pensamentos estão mais negativos, que a gente está percebendo que a gente não está com a nossa vibração legal, aí que a gente precisa redobrar a atenção. E não precisa ser uma oração decorada, né? Se a gente parar e pensar, poxa, um segundo atrás eu não estava com esses pensamentos negativos, a gente vai já quebrando essa sintonia. Os nossos amigos espirituais nos orientam isso. Se a gente já vai percebendo e questionando o pensamento, a gente já vai quebrando essa sintonia. Claro, se a gente puder fazer uma prece, melhor ainda, mas se a gente vai já se conhecendo, lembrando que a gente não é o pensamento, que a gente pode escolher sim os nossos pensamentos, né? Quem tem mais sensibilidade, que ouve vozes, perceber que aquelas vozes negativas não é você, não sou eu, que eu posso dizer, não, eu não quero mais esse pensamento negativo, falando internamente, né? Orando, pedindo a Jesus para ir aliviando esses pensamentos, para nos ajudar na nossa força de vontade. Porque a nossa força de vontade, os amigos espirituais falam, tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos, que eles falam que se a gente tiver um pouquinho de força de vontade, os amigos espirituais vão nos auxiliar, né? Porque depende do nosso primeiro passo, para que a equipe espiritual, que a própria vida reaja. Então, quando a gente estiver sentindo que as nossas forças estão poucas, a nossa força de vontade estiver enfraquecida diante das dificuldades, que a gente recorra a Jesus. Que Jesus é o nosso alívio, Jesus é o médico dos médicos, que a gente recorra a Ele, a Nossa Senhora, nos momentos de dificuldades, a Deus nosso Pai, para que a gente encontre o caminho, o alívio das dores, e se for do nosso merecimento, a cura, né? A cura que estamos buscando. E para finalizar, não menos importante, eu vou ler um trechinho de um outro livro aqui de Emmanuel para fortalecer o nosso pensamento positivo, a nossa esperança, que é de outro livro chamado Palavras de Vida Eterna, do nosso saudoso Chico, que também são palavras de Emmanuel, que tem o título seguinte: Terra, bênção divina. Não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontras a bênção divina, envolvente e incessante, nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiraram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram o roteiro. O Criador não nulo ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo. Qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe que te tisna de lágrimas e te empesta de inquietação, é a dor de nossos erros. Não te faças assim causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais substancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te que Deus amou o mundo de tal maneira que te deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São palavras maravilhosas de Emmanuel, né?
falando que essa oportunidade que a gente tem aqui de reencarnar é uma bênção divina. Eu achei lindo esse texto, me veio à memória e eu trouxe para compartilhar com vocês. Então, que a gente guarde no nosso coração a esperança, que essa oportunidade que nós temos na Terra é uma bênção divina, como diz o Emmanuel, e vamos confiar em Jesus, que é o governador do planeta Terra, nos nossos amigos espirituais, que nós não estamos sozinhos e confiando no melhor e que podemos contribuir com os nossos pensamentos, com a nossa fé. Essa reflexão do texto, essa passagem do Evangelho é tão profundo, tem tantos ensinamentos, não é verdade? E vamos assim agradecendo e dando continuidade, fazendo as nossas vibrações nesse momento, nessa sintonia de confiança e de amor a Deus e a Jesus. Vamos abrindo os nossos corações em vibrações de amor, de paz, envolvendo todo o planeta Terra, intensificando ainda mais as vibrações de paz, de amor, de fraternidade ao nosso Brasil, intensificando as vibrações de paz, de amor, de equilíbrio, de discernimento para os nossos governantes, intensificando as vibrações de paz, de melhora, de esperança, de cura, de restabelecimento para todos aqueles que estão nos leitos de hospitais, que estão em leitos nas suas casas, que estão em conflitos ou doentes da mente ou do espírito, que todos possam receber essas vibrações de paz, de amor, de esperança, de restabelecimento, intensificando ainda mais essas vibrações de paz, de amor, de equilíbrio, de fé, de esperança para aqueles que estão em sofrimento desse momento. Vibramos também muita paz, aceitação da nova condição, esperança para aqueles que já estão no plano espiritual, que possam receber de nós essas vibrações de esperança, de aceitação da nova condição e de amor. Intensificando também as vibrações de paz, de amor, de esperança para todos nós, né? Para todos nós, os nossos familiares, amigos, aquele familiar de difícil convívio, colega de trabalho, que todos nós possamos ser envolvidos com amor, com paz e com muita esperança. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E vamos na sequência, nesse momento, para o passe espiritual, confiando que Jesus se faz presente em todos os lares nesse momento, através dos seus mensageiros de luz, dos seus amigos espirituais. E vamos nesse momento colocando nas mãos de Jesus aquilo que aflige o nosso coração, a nossa mente, colocando nas mãos de Jesus, que é o médico dos médicos, a dor que pode estar afligindo o nosso corpo físico, seja qualquer dor, aflição, mágoa, ressentimento. Vamos lembrar da passagem do Evangelho e Jesus está falando para mim e para vocês: o que queres que eu te faça? Então vamos falar para Jesus a cura que nós estamos necessitando nesse momento. E vamos confiar que está nas mãos de Jesus e vamos receber conforme o nosso merecimento, aquilo que estamos buscando. E nesse momento cada um de nós vai recebendo esse passe, essa harmonização, o reequilíbrio dos centros de força, trazendo esse equilíbrio, esse fortalecimento para cada um de nós. Que as águas sejam fluidificadas com aquilo que nós estamos precisando. Se tiver alguma água separadinha para alguém que está doente, que essa água possa também receber o fluido que esse familiar ou esse amigo que vai receber essa água possa receber com o fluido necessário, né? E imensamente agradecemos aos nossos mentores, aos amigos espirituais, a Jesus, a Nossa Senhora, por essa oportunidade do Evangelho, do passe que recebemos nesse momento. E rogamos a Jesus, a Nossa Senhora, que nos envolva com seu manto de amor e de paz na noite de hoje. E que, se for do nosso merecimento,
conforme a necessidade, que o tratamento continue na noite de hoje, depois do Evangelho, durante o sono. Então, antes de dormir, vamos fazer as nossas orações, né? Colocar mais um copo de água do lado da cama, com fé, com esperança, rogando a Jesus também que nós possamos continuar o tratamento aí durante o final de semana, até o próximo passe aqui na live, né? Ou presencial, quem pode ir presencial. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que maravilhoso, não é? Muito maravilhoso. Vamos tomar a nossa água. Como é maravilhoso a gente fazer as nossas orações, né? A gente procurar o Evangelho, procurar Jesus, os nossos amigos espirituais para nos fortalecer. E eu agradeço muito a todos a participação, que Jesus abençoe a noite de vocês, a sexta-feira, o final de semana, que Jesus possa abençoar a todos os seus familiares. E eu agradeço a todos que estão aqui, o Marcos, a Alessandra, a Regina, a Elza. Muita gratidão aí pela participação, se puderem dar um coraçãozinho, compartilhar, porque auxilia muito a divulgação do Evangelho, da Casa do Caminho. E que Jesus abençoe muito a todos. Mazé, um beijo, Mazé. Tô vendo aqui os seus coraçõezinhos. Um beijo, querida. Naná, um beijo, Naná, a todos. Muita gratidão por compartilhar com vocês o Evangelho e tudo da noite de hoje, viu? Que Jesus abençoe a todos. Boa noite.